Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Guitarra Sem Bloqueios. Boa noite, Boni. Então, essa música que eu toquei, na verdade, foi um blues. Toquei um blues aqui em si bemol. A princípio, o backing track que a gente achou... Ah, desculpa. O Boni ouve em delay, ele deu boa noite agora, naquele boa noite que eu dei lá. O backing track que a gente achou aqui agora foi um backing track escrito Tenor Madness. Tenor Madness é uma música do grande, enorme, o colosso, né? Sonny Rollins, né? Falei Sonny Williams. Sonny Rollins, pois é, Tenor Madness, um blues muito conhecido dele, muito, muito tocado, essa melodia aí em cima do blues. Hoje eu vou começar aqui por uma pergunta, diferentemente de sempre, porque essa pergunta veio 3 vezes na mesma semana. O Valnei, que é aluno lá do Guitarra Sem Bloqueios, e outras 2 pessoas perguntaram exatamente a mesma coisa, né? Na verdade, uma delas perguntou de forma diferente, né? Como é que eu penso o setup para tocar jazz, e o Valnei e a outra pessoa pediu que eu mostrasse o meu setup, tá bom? Então, assim, setup, eu aprendi com um amigo meu, o Felipe Andreoli, baixista do Angra. Ele uma vez me ensinou, sempre que você for pensar em setup, que você for falar do que você faz, lembre do sinal, né, do seu corpo. Já te falei isso, Boni? Não. Felipe que falou. Então aí ele já falava assim, ele vai assim, ó, lembrando como se fosse o sinal. Então, primeira coisa que a gente nunca falou de equipamento por aqui, então primeira coisa para mim, em termos de equipamento, o mais importante é o instrumento, né? O instrumento que a gente faz música. Existe uma parte filosófica aí da palavra instrumento, né? Que ele é só um instrumento de você colocar a sua música para fora. E o meu é esse aqui. Uma viradinha um pouquinho mais para cá, assim, ó. Assim? Pra conseguir ver a marca mais para cá. Aí. Aí. Isso aí. Ela é uma
guitarra Gibson, marca Gibson, de 1964, se eu não me engano. Acabei de ver que saiu um bom tamanho de pedaço aqui e não fui eu. Conversarei em casa para ver quem fez isso aqui. A Bianca tá na área. Olha lá. Capaz ela já sair da live agora. Ela... Céu, temos um bom pedaço de tintura saída de minha guitarra aqui. Vamos descobrir o que é que foi quando chegar em casa. Então ela é uma Gibson. Fernanda. Que Fernanda? Fernanda Macuco. Fernanda Macuco. Ela disse, porra, PPP? É. PPP é você? Coisa de Bahia, da Bahia. Ok. Ela falou que o sonho dela é quebrar uma guitarra dessa. É quebrar uma guitarra dessa? Fernanda, não está te fazendo bem essa relação com o Ronald. Porque se você vê uma guitarra dessa aqui, seu sonho é quebrar, é porque Ronald não está te fazendo bem, viu? Pense sobre isso. Depois a gente conversa no particular. Então, é uma Gibson ES-335, né, de 1964. Ela não é uma guitarra acústica, é uma guitarra semiacústica, porque ela tem um bloco de madeira dentro. Então ela tem essa parte aqui que é vazia, é oca, né? Como tá aqui, ó, a abertura, o F-hole, e tem um bloco de madeira dentro que faz com que ela tenha uma mistura de sons entre de uma guitarra acústica e uma guitarra semiacústica. Então, aqui é isso. Cordas. Eu não uso corda lisa nessa guitarra, que é muito comum usar para quem faz esse tipo de música que eu gosto de fazer, uma música com a sonoridade um pouco mais grave, né? Eu uso corda revestida, sempre da Dario, há muitos e muitos e muitos anos. Eu usava Chromes, passei a usar NYXL desde 2014, se eu não me engano. Recentemente a Dario lançou as cordas XT, que são as cordas revestidas, que tem como proposta não ter sonoridade nem sensação de revestida XT. E eu troquei recentemente, então aqui tá uma XT, né? A segunda que eu coloco desde que a XT foi lançada. Então, em setembro de 2019, eu troquei a primeira vez e agora, Boni, em julho de 2021, troquei novamente. Então, essa corda estava... Você não trocou pra gravar o disco? Boa, troquei para gravar o disco. Então 3 vezes. Eu troquei um ano depois, Boni está correto. Eu gravei meu disco em outubro de 2020, então eu troquei em setembro de 2019, outubro de 2020 e agora julho de 2021. Cordas da Dario XT. Continuando. Palhetinha, você usa? Também faz parte do... Faz, Palheta eu uso a palheta Dunlop 2.0. Dá pra ver aí? Dá pra ver aqui. A tartaruguinha. Na verdade, a corda e a palheta tem muito a ver, assim. As duas são muito pesadas. A corda 0.3 e a palheta 2.0. Se eu não me engano, do standard do mercado é o mais pesado que tem, né, Boni? Tanto o 2.0 quanto a 0.13, né? Do padrão, sim. Do padrão, a não ser que você pensa coisa específica, você consegue uma palheta 2,5 e uma corda 0.14, né? Tem músicos que usam palheta 3 também, né? Pois já não conheço aí. Mas enfim, as duas têm o mesmo objetivo, né? Falando dessa coisa do equipamento, que é projetar força, peso no som. Na verdade, quase tudo do meu setup a gente vai chegar nos pedais e tem esse mesmo objetivo, né? Projetar força no som. A Gibson naturalmente já tem isso, ela já tem uma pressão muito grande na emissão das notas, a Gibson tem. Então, os cabos eu uso da Dario também, no caso da Dario American Stage, que é a série da Dario fabricada. Vou dar uma abridinha aqui, ó, para poder filmar melhor. Aí. No caso, a série fabricada nos Estados Unidos. Deixa eu tirar aqui, ó, que é a American Stage, que tem os plugs Neutrik, né? No caso, os cabos, eles são só os que vão emitir melhor o som da guitarra possível, e aí a gente vai para os pedais. A primeira coisa, o sinal entra aqui por esse mini wah, é um mini Crybaby da Dunlop. Eu uso pouco, mas ele tem esse som aqui, ó.
Então, esse é o wah-wah. Do wah-wah ele vai para esse pedal aqui da Fulltone, que eu basicamente uso como booster, e é o que eu estava falando, que é mais um recurso de dar força no som, né? Então, nós temos aqui o timbre sem o booster e aqui com booster. Ele adquire uma força grande, mas ele perde um pouco do som da madeira, um pouco do som do instrumento, né? No total, ao vivo, para mim faz uma diferença imensa na hora que eu ligo ele. Traz uma satisfação com a minha emissão de nota enorme. Do booster, no booster ele tem também um drive, que eu uso pouquíssimo, mas ele é muito, muito bom. Então, basicamente, apesar de eu não usar, é um ótimo. Quando eu precisar usar uma situação desse tipo, um dia eu vou usar ele. Do booster, distorção, vai para o afinador dadário, que é o afinador, basicamente o melhor afinador que eu já testei. Olha a velocidade que ele afina as notas. Você consegue reconhecer a música sem ouvir, só ele cantando as notas ali, ó. Muito rápido, né? Na oitava de cima. Ó, nota alterada, lá sustenido, fá sustenido. Então, do dadário, ele vai para esse delay, que antes era um carbon copy, né? Meu carbon copy queimou, eu coloquei esse joio que eu ganhei. A mudança do som é dessa aqui para isso aqui. E aí eu utilizo o Flint da Strymon para mascarar um pouco o som do delay. É como se ele fundisse, ele fosse uma parte opaca ali entre um delay e outro, né? Você ouvir ele com mais dificuldade, a não ser que eu toque ele bem seco, né? Mas mesmo assim é bem diferente de você tocar sem sem o reverb. E aí no Flint ainda temos um trêmolo. E aí, quando eu quero um som bem espacial, eu ligo os dois juntos. E aí a gente volta ao normal. Aí daqui sai o cabo, vai para o amplificador. No caso, amplificador, o meu não está aqui. Vai voltar, Boni? Peraí, que eu tô voltando, tem uma travinha aqui que me Tá. atrapalha um pouco. No caso do amplificador, aqui não está o meu, está o amplificador que a gente deixa aqui no estúdio.
Tem um Pive Envoy 110, um amplificador antigo meu, mas no dia a dia eu uso um amplificador chamado Henriksen. O meu é o Jazz Amp 110, eu recomendo muito esse amp, tá comigo, eu chutaria aí uns 15 anos, por aí, ou mais, um pouquinho mais de que não, mais de 15 anos. Não, por aí, uns 15 anos, né? Então tá comigo há uns 15 anos, segurando a onda, Henriksen Jazz Amp. Então é isso, respondendo o Valnei e as outras duas pessoas, achei super curioso, a mesma semana, as 3 perguntas iguais, então já resolvi começar a live com isso. A gente nunca tinha falado de equipamento aqui, né, Boni? Sim. Se for algo que as pessoas se interessem bastante, a gente pode falar mais sobre cada uma dessas pequenas coisas. E eu tenho um setup de gravação. Nesse setup de gravação tem outros efeitos. Porque aqui eu não tenho flanger, eu não tenho phaser, eu não tenho nenhum filtro. Eu gosto, aliás, tem o wah-wah como filtro, né? Mas eu gosto muito de filtro. Eu tenho um pedal da Line 6 que eu uso os filtros. E no outro tem várias modulações. O que são as modulações? Flanger, phaser, chorus e trêmolo. Trêmolo também são modulações. Então aqui eu tenho uma modulação. Então eu tenho aqui só o trêmolo, mas não tenho phaser, nem flanger, nem chorus. Beleza? A gente pode fazer. É isso aí? Então, espero que o Valnei tenha sido respondido aí, que é uma presença sempre importante aqui nas nossas lives e no método Guitarra Sem Bloqueios lá. Mais alguma coisa aí? Por enquanto não, podemos seguir. Então vamos lá. Então, ficou legal que os temas dessa semana eu abri com blues, porque os temas dessa semana eles ficaram todos muito em torno do acorde dominante, o acorde maior com a sétima menor, né? O acorde maior com a sétima menor. E a gente começou a falar nas últimas 2 semanas de um trabalho de fragmento harmônico. Então, porque dos conceitos do Guitarra Sem Bloqueios, né, do método Guitarra Sem Bloqueios, um deles é a fragmentação do processo, né? Dos 4 conceitos, um deles é a fragmentação do processo, que é você pegar uma tarefa grande, fragmentar para que ela seja a menor porção de estudo e de tarefa possível. Então, no caso da música, a menor porção que a gente tem trabalhado são os acordes. Um outro conceito do Guitarra Sem Bloqueios é o empoderamento desses acordes, né? De você fortalecer eles, criar vocabulário, criar coisas em cima do acorde. Então a gente vai falar bastante disso, que é um dos 4 conceitos do Guitarra Sem Bloqueios. E nesse processo de empoderar os acordes e fragmentar o processo, existem os fragmentos harmônicos, que você cria o máximo de vocabulário, de assunto que você tem dentro de cada um dos acordes que você quer trabalhar e que estão presentes nas músicas que você quer tocar. E uma etapa seguinte seria você começar a entender que esses acordes fazem parte de fragmentos harmônicos e entender, da mesma forma que você entende como os acordes funcionam, como esses fragmentos harmônicos funcionam, tá? Então, eu vou começar por aí. Eu vou chegar no fragmento harmônico, mas antes eu vou falar de como a gente chega Vou retroceder bastante, mas vou ser rápido, como a gente chega na relação acorde-escala com acorde dominante. Então, aonde tudo começa? Tudo começa no acorde maior, né? Triádico, né? Que é um acorde que eu acredito que a maioria das pessoas conheça. Lá no método, a gente fala que esse acorde ele pode ser tocado de diversas ditações, mas a gente sugere que você comece por 5, né? Que você comece com essa ditação, essa ditação, essa ditação, essa ditação e essa. Né? Então são as 5 formas iniciais de você tocar o acorde, no caso aqui, de Dó maior. São 3 notas, Dó, Mi, Sol. Um terceiro conceito, a gente falou aqui de 3 dos conceitos do Guitarra Sem Bloqueios. O primeiro, fragmentação do processo. O segundo, empoderamento dos acordes. E o terceiro, não necessariamente nessa ordem, é o equilíbrio dos elementos. Que é você equilibrar o processo que você entende intelectualmente, de teoria da música, o que você ouve, o que você consegue ouvir, com o que você consegue tocar, a sua parte mecânica, com o que você consegue enxergar no instrumento. Então, o 4º conceito do método é
uma visualização do braço. Essa visualização do braço, ela se mostra tão relevante no processo que ela está em dois conceitos. Ela está tanto no conceito de você, no equilíbrio dos 4 elementos, como num conceito isolado, que é você conseguir entender tudo de forma horizontal e vertical no braço. Então, o que a gente está fazendo aqui? Estamos na primeira etapa da música, que é entender os acordes maiores, né? Eu vou transformar esses acordes, vou empoderar eles aqui para chegar até na relação acorde-escala. Então a gente está aqui em Dó maior. O que seria o equilíbrio desse processo? O equilíbrio dos elementos. Então, Dó maior. A gente consegue digitar Dó maior, mecânica? Consigo. Beleza. Mecânica do Dó maior. Eu já consigo tocar eles, né? Agora, um processo muito, muito importante é que você consiga ouvir esse Dó maior. Esse som aqui, ó, é o som do Dó maior. Então, quando você ouve isso aqui, ó, mesmo quando você ouve isso aqui, que está em outro voicing, o som que remete, o som mais forte que está aqui é esse aqui. Certo? Então, essa talvez a parte mais importante do equilíbrio do processo é você equilibrar que você consegue tocar o que a gente vai conversar aqui. A gente está na primeira das primeiras etapas, que é o acorde maior, e você ouve ele. Né? A terceira etapa seria essa que eu estou demonstrando aqui, que é conseguir entender, visualizar esse som que você ouve de diversas formas no braço do instrumento. Né? Então, essa seria a terceira etapa que você precisa equilibrar. Você entende auditivamente, você sabe tocar e você consegue visualizar esse som no braço do instrumento. A quarta etapa é a etapa teórica, que é você entender que aqui a gente está tocando um acorde maior, um acorde Dó maior, a gente está tocando somente 3 notas, que se repetem pelo braço de diversas formas, diversas organizações diferentes. Estamos tocando aqui somente a fundamental, a terça e a quinta de um acorde, que é o Dó, Mi, Sol. Tá? Então, essa é a etapa. Qual seria a segunda etapa desse empoderamento? É você conseguir tocar essas notas de forma melódica, porque aqui a gente está tocando de forma harmônica, né? Que as notas tocadas todas ao mesmo tempo. De forma melódica, você vai tocar uma nota consecutiva da outra, né? Então, nessas 5 digitações, você ser capaz de tocar as tríades, essas 3 notas, se você é capaz de tocar. Você vê que eu já vou equilibrando aqui com a parte de conseguir trabalhar esse material no braço inteiro, né? O equilíbrio dos elementos. Então você ouve isso aqui, a parte auditiva é a mesma, né? Que é ouvir essa tríade, ouvir a tríade maior. E você conseguir visualizar ela no braço inteiro, ouvindo e tocar agora de forma melódica. Por que é diferente? Porque uma coisa é você montar um acorde e tocar ele todo de uma vez. Outra coisa é você conseguir fazer. Né? Uma coisa que é interessante entender é que para cada uma dessas digitações dá para tocar a tríade de Dó maior, a tríade maior em 2 oitavas. Então, uma, outra. Opa. Tô tocando sempre a mesma coisa, a tríade de Dó maior. Importante fazer isso nas 12 tonalidades. Então, entender as 12 tonalidades dos acordes maiores. Beleza? Tríades maiores. Vou chegar na relação acorde-escala dominante. Vou chegar lá na frente. Tô indo correndo porque a gente voltei do início porque a gente tá indo para uma etapa importante aqui do processo, que é o estudo dos fragmentos. Então, depois disso, dá para fazer a primeira associação de acorde-escala, que é a famosa escala pentatônica com os acordes maiores. A escolha pelas 5 digitações dos acordes maiores e de todo o material que a gente trabalha de forma inicial, ela tem muito a ver com a pentatônica, porque a pentatônica ela oferece 5 digitações básicas no instrumento.
Então, a pentatônica maior de Dó maior. Então, você conhecer esse som, a gente está indo para outra etapa agora. Conhecer o som melódico e harmônico das tríades, agora conhecer o som da pentatônica. Nós acrescentamos aqui duas notas. Antes a gente tinha fundamental, a terça e a quinta, na tríade, agora a gente tem a nona e a sexta. Né? Então, em vez desse som, agora a gente tem esse som. Então, quando fala assim, fica a sonoridade, você vai acrescentando notas, vai ficando mais sofisticada, na verdade você vai tendo mais opções sonoras, vai trazendo mais cores, né? Você passa na hora que você ouvir isso aqui, em vez de você só ouvir isso aqui, você ouvir isso aqui. Essas duas notas trazem duas cores diferentes que antes não tinha. Então, mesma coisa do processo, associar as digitações dos acordes. Então, Dó maior, Dó maior, Dó maior, Dó maior. Então, fiz o equilíbrio aqui, conseguindo ver essa sonoridade, eu consigo ouvir e executar ela pelo braço inteiro do instrumento, né? Equilibrando os elementos. E na parte teórica, eu já sei que eu, além da tríade, acrescentei a nona e a sexta a essa sonoridade. Então, já consigo fazer uma associação de mais duas notas na hora que eu ouço o som do acorde da tríade maior, né? Essas duas notas são quase 100% das vezes utilizáveis, né? Na hora que um acorde maior está soando, você tocar a nona maior dele e a sexta maior, que são duas notas que a pentatônica maior traz, além da fundamental, a terça e a quinta, que a tríade já tinha. Então, nessa etapa é muito fundamental que você trabalhe nas duas tonalidades, né? E que você já vá tocando a troca de tonalidade, que você faça, né, uma modulação para alguma outra tonalidade. Você toque. Né? Uma modulação distante aqui, né? A gente tá com uma modulação que é chamada de mediante, mas não vou entrar nisso, uma modulação de terça menor, mas eu tô de Dó maior para Mi bemol maior. Mas que você seja capaz de tocar as duas pentatônicas, né? Fazer... No caso, eu estou tocando só a pentatônica maior do acorde Dó e do acorde Mi, do tempo do Mi bemol, do tempo que dura ele para o tempo que dura o Mi bemol. Eu tenho ali as notas disponíveis no tempo que esse acorde está durando. Então, qual a próxima etapa para a gente chegar exatamente onde a gente quer, que é o acorde maior com a sétima menor. Então, o acorde maior, eu tenho essa digitação, eu quero acrescentar aqui a sétima menor. Aqui, eu tenho a oitava sendo tocada duas vezes. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir essa oitava, a fundamental sendo tocada duas vezes. Eu vou substituir uma dessas fundamentais pela sétima menor, então eu começo a criar as digitações do acorde maior com a sétima menor. Agora eu estou falando aqui em acorde de 4 notas, não só de fundamental, terça, quinta, fundamental, terça, quinta e sétima menor. Né? E eu vou fazer isso nas digitações que eu conheço e trabalhei até agora. Então eu tenho esse Dó, eu vou tentar colocar aqui, ó, uma sétima menor. Eu tenho esse Dó, vou colocar aqui a sétima menor. Eu tenho esse Dó, vou colocar a sétima menor. Eu tenho esse Dó, vou colocar a sétima menor. Esse Dó, opa, desculpe. Vou colocar a sétima menor. Né? Então eu estou tocando aqui o mesmo acorde, que é o Dó maior com a sétima menor,
fundamental, terça, quinta e sétima, de diversas formas diferentes no braço. Beleza? Então, esses acordes, posso tocar a pentatônica maior em cima deles? Com certeza. Porque você vai estar tocando a nona e a sexta maior. Você vai ficar com essa sonoridade aqui, ó. Agora você tem, com a formação da tétrade, você tem mais uma nota. Então você tem a tétrade te trouxe a sétima menor. Então você tem a fundamental, a nona maior, que a pentatônica te trouxe, a terça maior, que já tinha da tríade, a quinta justa, que já tinha da tríade, a sexta maior, que a pentatônica trouxe, e a sétima menor. Fica com esse som aqui. Né? Então é isso. A gente tem agora uma tétrade associada ao acorde maior, que no caso a tétrade dominante, que a gente está chegando a trabalhar ela com fragmentos. E aí o que a gente faz em seguida é associar um modo. Esse modo, na etapa que a gente está aqui, eu só vou colocar mais uma nota, porque aqui, ó, os modos normalmente eles têm 7 notas, são 7 notas que são associadas são associadas à escala, são dado um nome de modo, né? São diversos os modos no campo harmônico maior. Temos ali os 7 modos clássicos, né? Os que são chamados de modos gregos: o jônio, o dórico, o frígio, o lídio, o mixolídio, o eólio e o lócreo. Acertei, né, Boni? Os 7 modos clássicos do campo harmônico maior. No caso aqui, a gente já tem 6 das 7 notas que normalmente são atribuídas a um modo. A gente tem a fundamental, a nona, como eu falei, que já veio da pentatônica, a terça maior, a quinta justa, a sexta maior e a sétima menor. Qual é a única nota que força? Já temos 1, 2, 3, não temos a quarta, tá? No caso, a quarta que vem com o mixolídio, que é normalmente associada ao acorde dominante no campo harmônico maior, ela é uma quarta justa. Tem esse som aqui, ó. Quando você toca a quarta justa junto com o acorde maior, ele tem um som muito característico, bem peculiar, e não é um som muito ligado ao acorde maior. Então, normalmente, nessa associação, a gente coloca a quarta aumentada. Fica com esse som. E aí, na hora que você acrescenta essa sétima nota, que é a quarta aumentada, temos aí a formação do modo mixolídio com a quarta aumentada, que é o quarto modo da menor melódica. O quinto grau da menor melódica, exatamente, o quarto modo. Eu não gosto muito desse raciocínio, mas eu gosto do raciocínio de que você acrescentou uma quarta aumentada aqui. Então o som que era assim, fica assim. Então, assim se cria essa associação, né? E aí todos esses processos que a gente está falando aqui das etapas, você vai praticando nas 12 de tonalidades, né? Nos 12 tons. E aí a gente chega no primeiro fragmento harmônico que a gente está trabalhando, que é justamente esse fragmento harmônico ascendente de quarta justa. Por que o primeiro fragmento harmônico que se trabalha? Porque ele é um fragmento muito comum, porque a música tonal ela tende a se movimentar em ciclo de quartas ascendentes, que é o famoso círculo de quintas, conhecido na música erudita. Um dos dois únicos movimentos harmônicos que você passa pelas 12 tonalidades. Para você conseguir passar pelas 12 tonalidades através de um movimento harmônico simétrico, você ou tem que movimentar em meio tom, para cima ou para baixo,
ou você movimenta em ciclo de quartas ou ciclo de quintas para cima e para baixo. O ciclo de quartas e quintas ele é muito mais suave, a movimentação harmônica, do que o ciclo de meio tom, porque ele traz somente uma nota de diferença. Na hora que você modula de Dó dominante para Fá dominante, você só tem uma nota de diferença de uma tonalidade para outra, né? E assim por diante, você vai acrescentando uma nota até você ter o ciclo completo, né? Você tocar Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, voltei pro Dó. É um ciclo super comum, tá? Então, no processo de estudo do fragmento harmônico, ele é importantíssimo que se estude no ciclo de quartas ascendentes. Bom, deixa eu falar uma coisa, essa câmera tá puxando, é assim mesmo? Tá desligada. Tá, tá. Então é isso. Então, primeira coisa, a gente fez os acordes. Lá, como a gente já tem associado a escala mixo 4+, com o acorde dominante, eu já coloquei acorde, já fiz acorde, já empoderei meus acordes com as sonoridades que essas escalas que eu estou associando já me trazem. Então, no caso, em vez desse acorde, que é a sonoridade tetrádica, tétrade, eu já coloquei a quarta aumentada, eu fiquei com esse som. Né? É muito raro você ouvir no repertório o acorde, principalmente o dominante, sendo tocado em forma de tétrade, né? Esse som aqui, ó, ele é mais raro de ser tocado, mas ele sempre tem uma alteração, uma extensãozinha. Então aqui no caso, para essa digitação, eu coloquei a quarta aumentada, para essa aqui eu coloquei a nona, essa aqui é a 13ª, essa aqui eu coloquei a nona também, e essa aqui é a nona também, que é a mesma dessa, uma oitava acima. E aí, o que é que eu sugiro que você faça? E aí eu vou entrar já no assunto do baião, a mão direita do baião, porque os estudos eles podem ser feitos sincronizados, né? Então, por exemplo, aqui, na hora que você for estudar as coisas em ciclo de quarta, você vai estar estudando a parte mecânica, tipo, a capacidade de você executar esse acorde, quando você está estudando ele de forma horizontal, você vai estar reforçando isso. Então você vai estar tocando aqui, ó. Coloca aí, Boni, para eu ouvir. Vou utilizar a mão direita do baião, que a gente falou, né? O primeiro de todos, para tocar o acorde dominante com a quarta aumentada nas 12 tonalidades. Então vamos lá, que é um estudo bacana esse. Vou começar no Dó, ir pro Fá, Si bemol, Mi bemol e assim por diante, as 12 tonalidades. Sim. Pessoal, só me confirmem depois aí o volume desse baião, tá? Desencargo. Fá, Si bemol, Mi bemol, Ré bemol, Sol bemol, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó. Acabei. Então o que é que eu fiz aqui? Eu estudei tanto a digitação desse acorde, que eu precisaria praticar, quanto a levada do baião básica, a primeira levada do baião, quanto a capacidade de eu tocar nas 12 tonalidades, seja lá o que for, né? Então, começam os estudos a ficarem assim, eu passei rapidíssimo de uma etapa lá atrás para uma etapa aqui na frente que a gente está, que é esse estudo dos fragmentos harmônicos, como chegar nela, né? Como chegar nesse estudo. Então, o que é que acontece? Esse primeiro estudo é interessantíssimo que você faça por corda, para você ir fixando, né, as digitações dos acordes. Se você fazer a mesma coisa aqui, ó, esse
Dó dominante com a 13ª, você fazia aqui, ó, em Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, aí na 4ª corda aqui, fazer esse aqui, ó, Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, você vai fazendo essas modulações, entender como é que funciona o ciclo de quartas ascendentes e todos os outros ciclos, mas agora a gente está nesse estágio, pelo braço é fundamental. Então, vou fazer uma pausa para falar da levada do baião. Essa é a levada do baião mais simples que a gente tem, porque ela ataca junto com a zabumba. Muito do baião, ele tem a ver com o ataque da zabumba. Esses dois ataques iniciais, que é esse aqui, ó. Toca em Ré, não toca lá, acho que tá em Mi lá, né? Essa é a levada mais simples que tem. Depois lá a gente colocou uma que tem mais um acento rítmico no final. O baixo ele continua fazendo só. Só que aí eu coloco esse acentinho no final. É uma última semicolcheia que tem ali, ó. Essa levada ainda vai evoluir muito, né, pra... Existem diversas opções de levada no baião que a gente vai colecionar na mão direita para poder tocar. Essa levada mais simples, mais básica, a primeira, né, que eu optei, ela tá ela é a primeira levada, o primeiro padrão rítmico que o Heraldo do Monte usa na música O Ovo, do Quarteto Novo. Esse disco é importantíssimo, porque de certa forma ele é o primeiro disco que começa a trazer a música nordestina, né, outras opções de músicas brasileiras para música instrumental. Então eu escolhi o baião para ser a última, porque eu já tinha falado do samba e da bossa nova, né, que são super característicos da música instrumental, já todo mundo já é muito mais auditivamente conhecido. Então do Nordeste existe obviamente o chorinho, que é a música instrumental super tradicional do país, né, do Brasil, mas o baião eu diria que ela entra nesse segmento de inaugurar aí a música instrumental, os ritmos nordestinos na música instrumental, né, através do disco Quarteto Novo, com Hermeto Pascoal e Heraldo do Monte ali, que é um disco simplesmente fantástico. E a primeira vez que o Heraldo começa a acompanhar ali, ele toca esse padrão, basicamente o padrão da zabumba. Então esse é o primeiro, né? Então fizemos essa pausa porque é uma boa forma de você já ir praticando, né? Os acordes no ciclo de quartas, como eu fiz aqui. Obviamente a gente está falando de diversos acordes dentro do ciclo dentro do sistema 5, que é o que a gente está se utilizando aqui nessa primeira etapa para estudar. Então qual seria a próxima etapa desse estudo desse fragmento? É você entender que esse mesmo fragmento ele pode ser tocado numa só região do braço. Então, da mesma forma que você pode tocar aqui, ó, Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e assim por diante, você pode tocar aqui, ó, Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, voltei, Dó. Você entender que as 12 tonalidades, todas as opções estão sempre próximas aqui. Essa é uma etapa de entendimento do instrumento que é uma etapa realmente seguinte, assim, por isso que eu voltei tudo para a gente falar disso. Então na hora que você entende que você
vai modular do Dó pro Fá. Você não precisa mover a mão. Você tá aqui, qualquer lugar que você tiver um Dó dominante, você vai ter um Fá dominante. Você vai ter esse Dó dominante, você vai ter esse Dó, vai ter esse Fá, vai ter esse Dó, esse aqui, vai ter esse Fá, vai ter esse Dó, vai ter esse Fá, vai ter esse Dó, vai ter esse Fá, né? Que é esse Dó. Isso começa a você ter um entendimento daquilo que a gente falou do início, que é o processo do que você escuta, você conseguir visualizar no braço, bem diferente. E teve um aluno recente que se matriculou no curso que falou bastante sobre que ele tinha muito conhecimento das ferramentas, mas que não conseguia produzir muita melodia em volta deles. Eu tenho a sensação de que isso ajuda bastante, assim. Você ter noção aqui, você ter o conhecimento melódico de que você está aqui, né? Dó. Bota o baião de novo. Vamos lá, do Dó pro Fá. Você entender que os seus recursos melódicos eu tirei, esqueci de falar pra você parar. Não, eu tô Parou? Seus recursos melódicos, eles estão todos aqui, ó, associados, né? Você fazer. Né? Se eu quiser tocar em Dó, se eu quiser tocar em Fá. Não. Em Fá. Ele tá aqui. Se eu quiser tocar em Mi bemol. Si bemol, desculpa. Tá sempre tudo aqui, ó. Você tem esse entendimento, que é um dos conceitos do curso, do método, como eu falei, que é você conseguir trabalhar o braço a geografia do braço de forma inteira e entender que você é capaz de executar a grande maioria das coisas em diversos lugares no braço. E existe uma limitação, porque o que acontece na prática é que isso começa a passar a ser infinito. As possibilidades passam a ser infinitas. Se você não limita no instrumento, num processo inicial, é infinita a quantidade de possibilidades que você tem de executar um mesmo fragmento melódico, tá? E aí a gente faz o que eu falei, né? Na associação da escala, em vez de tocar aqui Fá, Si bemol, a gente faz Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol e assim por diante, sem precisar mover a mão. Você vai entender que se você tiver essas 5 digitações na mão, na sexta você mecanicamente vai estar se repetindo, porque você vai estar aqui, ó, Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, aqui já vai repetir, Ré bemol. É a mesma digitação que você fez para Dó. Na hora que você for para Sol bemol, é a mesma digitação que você fez para Fá. Na hora que você for para Si, é a mesma digitação que você fez para Si bemol. Isso começa a abrir um horizonte no mundo harmônico, da relação da harmonia com a melodia aqui, é importantíssimo. E aí a gente entra na frase. Quanto tempo temos, mano? A gente tá em 45 minutos. Não, beleza. Vai dar certinho. Que aí a gente vai entrar na frase da semana, que a gente pegou uma frase do blues, né? Um blues em Si bemol, que foi o blues que eu toquei aí pra gente no início. E a frase é a segunda frase do estudo blues do Greg Fishman. A gente tá vendo
É um estudo que ele compôs, é uma coisa que para mim eu não tive muito acesso durante minha formação, porque são estudos compostos para determinadas sequências harmônicas. Outro dia eu estava lembrando que o Julian Lag tem uns estudos desses bem bacanas, eu nunca fiz. Mas esse foi o que eu tive acesso em 2005, 2006. E são estudos melódicos de vocabulário em cima de sequências harmônicas mais comuns. Uma sequência harmônica mais que se repete no mundo que existe é o blues. Ele começa pelo blues. Nós já tratamos da primeira frase, que é a frase que ele toca no 1, no si bemol dominante, né, que ele faz um movimento harmônico ali super interessante, tocando um 5 aumentado. Mas aqui a gente vai falar na hora que ele vai pro mi bemol 4, né, no quinto compasso, ele vai para esse acorde aqui. E ele toca essa frase. Ele termina a frase, na verdade, nessa nota aqui, ó, no ré. Mas ele já tá tocando a terça do si bemol. Ele faz a frase toda essa aqui, ó. Mas eu só vou fazer até aqui, ó. Porque ainda tá dentro da tonalidade, você ainda ouve dentro da tonalidade do mi bemol. Então, aí o processo começa a ficar interessantíssimo. Que foi ótimo os assuntos que se juntaram para essa semana. Porque na hora que você pega aqui, ó, vamos pegar a primeira parte da frase. Essa é a primeira frase da frase. Aí você consegue tocar nesse mi bemol, consegue tocar aqui, ó. Né? Você sabe que você está começando da terça. Você vai começando a ser capaz de ouvir e executar as melodias que você conhece em qualquer lugar no braço, né? Você faz, né? Você sabe como. Associando aos acordes agora, ó, por exemplo. Tô começando aqui na sexta corda, né? Começando com a primeira nota na sexta corda, que eu sei que é a terça maior. Eu já equilibro, assim, pra mim já é automático ir equilibrando os elementos, né? Eu sei que começa na terça maior, então pra mim, eu fui procurando a terça maior do mi bemol, então. Esse acorde aqui, ó. Começando na sexta corda, começando na quinta corda. Começando na quarta corda. Começando na terceira corda. Começando na segunda corda. Que acorde? Esse aqui. Que é um mi bemol. Isso tudo começando sempre, é muito simples, porque eu tô começando, é quase a mesma digitação que tem várias opções no instrumento para fazer, né? Em oitavas diferentes. Agora você também pode inverter, você começa a tocar, aqui eu tô começando com o dedo 1, você começar com o dedo 3. É mais difícil. Mas já foi. Começando na sexta corda. Começando na quinta corda. Começando na quarta corda. Começando na terceira. Na segunda não vai dar. A digitação vai ficar igual. Porque tem que chegar nessa nota aqui. Não dá. Enfim, mas a quantidade de digitação que você faz para o mesmo trecho melódico, você começa esse desenvolvimento de você vai buscando a melodia como se você tirasse a mesma frase várias vezes, ela já está em sua cabeça. Então você tira, que acabei de tirar aqui em vários lugares, né?
Esse processo é fundamental, assim, você começa a tocar o que você ouve em qualquer lugar, né? Na verdade, a ambição é essa, né? O que você busca é essa, você seja capaz de tocar o que você ouve em qualquer lugar. E aí, também a gente vai para o mesmo processo, é isso, é um processo, é um só que ele vem desde lá de trás até aqui nesse estágio que a gente está falando agora, que é esse processo de absorção de frase, que é você ir fazer nas duas tonalidades. Então, obviamente, a parte mecânica aqui para mim, de certa forma, foi fácil, né? Coincidentemente, essa aqui eu consegui resolver fácil. Mas aí o que é que eu faria? Eu faria aqui, ó. Tô em Mi bemol, né? Vou pra Lá bemol. Vou pra Sol, Ré bemol. Sol bemol. O que é que eu ganho com isso aqui? Eu tô ouvindo a frase em 12 tonalidades e reforçando a parte mecânica, enxergando como é que ela funciona nas 12 tonalidades, ouvindo melhor a frase. Então eu toco ela nas 12 tonalidades, nas 5 digitações que eu sei. Na hora que eu tiver isso resolvido, eu vou ser capaz de tocar ficando com a mão num lugar só. Então vamos começar em Dó. Dó. Fá. Si bemol. Mi bemol. Lá bemol. Quando eu voltar aqui, já estou na mesma digitação. Mesma coisa de quando você faz qualquer ferramenta. Fiz nas 12 tonalidades com a mão praticamente parada, porque eu entendi como é que ela funcionava nas 5 digitações, né? Na verdade, aqui para mim é até um truque, assim. Se eu tentasse fazer isso de primeira, talvez não funcionasse. Mas como eu já sei os estágios que eu faço, eu já sabia que eu ia fazer aqui na live, eu não precisava nem passar isso. Porque eu já sabia, não, eu vou entender a frase eu já conheço aqui, uma digitação. Eu sei que as outras digitações, começando com o dedo 1, elas vão ser bem simples. Eu vou ter um trabalhinho maior começando com o dedo de trás. Né? Porque a digitação é diferente. E aí eu já vou aqui na malandragem, já vou aprendendo. Na hora de fazer nas 12 tonalidades com a mão parada ali, eu já consigo, porque eu já fiz tantas vezes outras coisas, já trabalhei tanto outros materiais nas 12 tonalidades com a mão parada, né? Sei tanto como é que funcionam as escalas, os arpejos, nesse movimento harmônico aqui, nessas digitações, que eu já consigo tirar a melodia que eu ouço em minha cabeça. Algumas melodias, obviamente, essa aqui que eu conheço bem, porque é um estudo que eu fiz bastante, em diversas outras digitações. Então, a gente deu uma revisada boa aí de lá de trás, hein, Boni? Sim. Foi legal. Revisão legal pra caralho. Adorei como é que ficou a organização dos assuntos da semana aí. Então é isso. E aí eu finalizo, já deve ter uma hora aí, né? Quase. Então, tem alguma pergunta, alguma coisa pra gente falar? Então eu vou falar de um outro assunto que eu deixei para a semana, então é bom porque eu já não vou deixar para a semana que vem, que são as tríades tocadas ascendente e descendente, né? As tríades alternadas, como a gente chamou lá. Então, só que lá a gente está no modo alterado. Lá a gente está falando do modo alterado. Então, a gente está um pouco na frente nesse assunto, que é você ir colocando um vocabulário mais organizado, assim, porque isso que a gente acabou de fazer, de trabalhar uma frase, é você trabalhar um vocabulário de linguagem comum, né? Digamos, falada no dia a dia ali, né? Que é uma frase de blues dessa. Agora, na hora que você pega algo, digamos, erudito para tocar, não, vou tocar as tríades dentro da tonalidade de Mi alterado, né? Que por um acaso são as mesmas tríades, a gente fala isso um dia, são as mesmas tríades da tonalidade de Si bemol
mixolídio com a quarta aumentada que a gente estava falando as 1 hora passadas, né? Durante das 1 hora passada. Então, quando você pega isso, é um estudo bem mais sistemático, assim. Então, a gente entende as tríades, né? Entende que as tríades podem se tocar de formas ascendentes, de forma descendente. Ah, não, a gente não fez a descendente. E aí, na segunda etapa, você pode fazer as tríades alternadas, fazer uma ascendente e a próxima descendente. Então, fica com esse som. E aí, obviamente, eu faço lá pelo braço inteiro. Então, eu tô aqui, ó. Mi, dominante com a quinta aumentada, faço as tríades. Aí, nessa digitação, eu começo pela nota mais grave disponível aqui pra mim, né? Você vai entendendo essa sonoridade, né? E aí, obviamente, vai chegar exatamente no estágio que a gente estava, que é você conseguir modular nas 12 tonalidades. Que é você pegar, vamos começar do Dó. Tô nesse Dó aqui, ó. Aí eu vou fazer. Aí vou pro Fá. Vou pro Si. Vou para o Mi bemol. Esse Mi bemol aqui, ó. Vou para o Lá bemol. Já volto aqui para o Ré bemol, mesma digitação. Sol bemol. Si natural. Mi natural. Esse aqui eu preciso estudar, viu? Ah, lembrei, tava faltando essa tríade. Lá natural. Ré natural. Sol natural. Voltei para o Dó, tonalidade de Dó. Fiz nas 2 tonalidades, sem tirar muito a minha digitação do lugar. Então você é capaz de tocar o material que você está trabalhando e um só local você tem ali disponível. Você entende essa modulação que a gente está falando aqui, a modulação em quartas ascendentes. Lembrando que um primeiro estágio é você entender a digitação. Então você está aqui, ó, nessa digitação, você viu que eu estava me fudendo aqui nisso aqui, né? Esqueci dessa tríade. Então, o que é que eu faria aqui? É começar aqui, ó, em Dó. Dó, vou para Fá. Tô trabalhando a mesma digitação, vou pro Si bemol. Mi bemol. Lá bemol. Já deu para entender, né? E aí você reforça a parte mecânica. Você reforça a parte mecânica, reforça a parte visual, sempre conseguindo modular de forma horizontal e vertical, conseguindo trazer esse equilíbrio. Então, essa parte, um dos conceitos do método, que é o equilíbrio dos elementos, é fundamental. Que você vá passando de etapa por etapa. A gente aqui cobriu um terreno enorme de anos de trabalho, mas que você em cada etapa dessa vá tentando equilibrar. É muito difícil. Na prática é muito difícil, mas a tentativa é importantíssima. Você vai equilibrando, você consegue mecanicamente tocar com o material que você ouve, esse material que você ouve, você conseguir tocar, enxergar ele no braço inteiro, conseguir tocar, e de certa forma é importante que você entenda o que é aquilo ali, né? O que é que eu fiz aqui? Que eu toquei
um acorde dominante, que é um acorde maior, com a sétima menor, só que eu coloquei a quinta aumentada. Esse acorde eu estou associando à escala alterada, que é o sétimo modo do campo harmônico menor melódico, que oferece, além das notas que já tem nessa tétrade, oferece a alteração das duas nonas, a das duas quintas. É todo um processo que você vai colocando um tijolinho de cada vez ali e andando um pouquinho de cada vez. Vai, Boni, fala. O Evandro falou que ele não entendeu o padrão que você tocou. Não? Aí ele perguntou se você poderia repetir devagar. Claro. Então, beleza. O padrão, Evandro, a gente está trabalhando em cima do acorde dominante com a quinta aumentada. A gente está trabalhando as tríades do modo alterado. Então, eu vou tocar em dó aqui para ficar mais fácil, tá? Então, esse acorde aqui, ó, a gente está tocando em cima dessa tétrade, que é a tétrade fundamental, terça maior, quinta aumentada e sétima menor, certo? O que a gente vai fazer aqui? Para o modo alterado, a gente coloca mais duas notas aqui, que é as duas nonas, a nona menor e a nona aumentada, e coloca a quarta aumentada, né? Então, o que é que você tem na escala alterada? Estou voltando bastante para você. Fundamental, nona bemol, nona aumentada, terça maior, quarta justa, quinta aumentada, sétima menor, tá? E voltando para fundamental. Então, o som da escala alterada é esse aqui. E eu estou associando a esse acorde. Por que esse acorde? Porque esse som aqui, ó, a gente está em dó. Esse som aqui, ó, ele é muito normalmente ouvido junto com a escala alterada. Certo? Então, a gente está aqui. Aí agora a gente vai para o padrão. Já te expliquei de onde vem as notas. O padrão é uma tríade gerada dentro desse campo harmônico ascendente e a outra descendente. Então, qual a primeira tríade dentro do dó maior alterado? Você empilhando as terças é a dó meio diminuto, né? Diminuto, no caso de tríade, né? Qual a segunda? Uma tríade menor, meio tom acima, que a gente vai fazer descendente. Então fica... Certo? Qual é a próxima tríade? Outra tríade menor, um tom acima. E agora a tríade aumentada. Maior com a quinta aumentada. Vai para uma tríade maior, uma tríade menor descendente. Outra tríade diminuta. E aí a gente volta para a mesma tríade que a gente tocou de dó, só que dessa vez descendente. Tá? O som fica assim. Certo? Bem devagar agora. Agora eu queria te falar uma coisa, Evandro. Na aula que tem, se você procurar a aula que foi disposta na semana, aí o nome da aula é Tríades Alternadas do Modo Alterado. Eu faço bem devagar lá, não faço, Boni? Sim. Tem uma parte bem devagar que você consegue pegar as 5 digitações. Sim. Então, Foi a aula que foi postada na quinta-feira. Foi a aula que foi postada na quinta-feira, ó. Nosso querido Adriano Boni aqui, dando total suporte. Então é isso. Se se ficou com alguma dúvida, é só deixar lá ou mandar aqui, que todo sábado a gente responde. Beleza? E aí a gente faz nas 5 digitações propostas. No caso de dó, lá tá em mi, né? Mas como eu tô te dando um exemplo em dó, eu coloco aqui, dentro dessa digitação desse acorde, dentro dessa digitação desse acorde aqui, outro acorde, outro acorde, outro acorde. Eu proponho 5 digitações lá para você fazer o mesmo exercício, que são as tríades alternadas, um ascendente e descendente, dentro do modo alterado, tá? Esse assunto é bem na frente dos que a gente estava falando até aqui, porque o modo alterado eu vejo bem depois do modo dominante com a Mix 4+. Por quê? Porque o modo alterado ele é mais difícil de ouvir, entendeu? Como a gente trabalha muito a parte auditiva, equilibrar a parte auditiva com a parte mecânica, apesar de ser fácil de tocar, depois que você sabe as digitações da menor melódica, você ficar ouvindo as duas alterações das quintas, as duas alterações da nona, a alteração da quarta, né? Tudo ali, esse som aqui, ó, é um som que
culturalmente a gente está menos acostumado a escutar do que esse aqui. Né, boy? Isso aqui tem uma... Só para acabar, tem uma palestra de Bob McFerrin. Você já viu isso, boy? Ele é fantástico isso. Ele tá aqui parado, aí ele dá um passo pro lado e fala assim, ó, vocês vão mudar a nota. Na hora que eu der um passo para a direita, vocês vão mais agudo, dar um passo para a esquerda. Eu vi isso tem muitos anos, mas eu acredito que seja isso. E aí ele vai dando um passo para cada lado, as pessoas vão cantando a escala pentatônica, simplesmente isso. De tão internalizada que essa sequência melódica está dentro dos nossos ouvidos ocidentais, tá bom? Então, todos esses materiais que a gente trabalha aqui, das aulas, da live, está todo organizadíssimo, sistematizadíssimo e metodizadíssimo dentro do método Guitarra Sem Bloqueios. O link está na bio para quem quiser adquirir. Tá tudo super organizado lá, tudo isso é muito trabalhado, explicado lá, passo a passo. Para quem quiser também já ir recebendo os materiais que a gente produz no dia a dia, temos o grupo no WhatsApp e no Telegram, são gratuitos, basta acessar o link na bio e entrar. No caso do Telegram, é uma ferramenta criada basicamente para o Telegram, por quê? Porque os assuntos eles vão andando, tá? E quem entra no WhatsApp não tem acesso a nada do que foi postado no passado. Quem entra no Telegram consegue voltar para a aula 1 do que foi postado lá e ir estudando se quiser e vendo as dúvidas que tem, todo o material que foi postado lá. Tá bom? Então é isso? É isso. É isso aí, boa noite, muito obrigado pela presença de todos, obrigado Evanto pela pergunta in loco, né? Obrigado ao Valnei e as outras duas pessoas que perguntaram sobre o equipamento que a gente abriu hoje falando, e sábado que vem a gente tá de volta, né, Boni? Com certeza. Então valeu, turma, até a próxima, abração.